Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, ao irmão, à irmã, você que participa conosco dessa programação, na qual nós antecipamos algumas perguntas, algumas respostas às perguntas da Escola Bíblica Dominical neste horário das 9h30 da manhã. E nós hoje estaremos aqui discorrendo mais uma vez na sequência do assunto de salvação, a doutrina bíblica, de salvação. E nós ficamos maravilhados com a maneira como os irmãos enviaram as respostas através dos vídeos, a coerência das respostas, a profundidade com que os irmãos mergulharam na palavra para encontrar as respostas às perguntas. E realmente isso nos surpreendeu. E ninguém respondeu nada diferente, todos responderam dentro daquilo que estava programado pelo Senhor e realmente foi algo extraordinário, como nós vamos ver a partir de agora. Eu quero convidar a sua atenção, então, já de imediato, para nós começarmos apresentando a primeira resposta, a resposta da primeira pergunta nossa. Vamos, então, ver qual é a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é a seguinte. Diz assim a pergunta. Pergunta 1, ela diz assim: revendo os estudos do último seminário promovido pela Igreja Cristã Maranata, comente sobre um dos 3 ensinos abaixo pregados pelos apóstatas. Então vamos ver agora a primeira pergunta em razão desta proposta. Primeira pergunta então é a seguinte, a pergunta 1, letra A. O crente será salvo ainda que ele negue Jesus e volte para o mundo e para o pecado? Muito bem, essa pergunta faz parte do último seminário que foi promovido pela Igreja Cristã Maranata relacionado a 3 assuntos especiais e cada um deles está nas nossas perguntas e respostas desta escola bíblica. E para nós vermos o que é que os apóstatas falam a respeito deste assunto. E quem vai dar a resposta para esta primeira pergunta, a pergunta 1, letra A, primeiramente, nós vamos lá para o estado do Maranhão. E lá no estado do Maranhão nós temos lá o irmão Carlos, que é do grupo de jovens da igreja de Anapurus. E ele vai dar uma primeira resposta. E em seguida vamos para o estado de Minas Gerais. E lá nós vamos ter a resposta do Mateus. O Mateus é um intermediário de 10 anos. Ele é do grupo ali das crianças, intermediários e adolescentes da igreja de Vila Reis, em Cataguases, no estado de Minas Gerais. Vamos então ouvir a resposta dos nossos 2 irmãos. A paz do Senhor. A resposta é não. E podemos encontrar no texto bíblico, no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 38, que nos diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, diante do texto lido, podemos concluir que a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Salvação é um processo de santificação no Espírito. Amém? A paz do Senhor. Na Bíblia, em João, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem pelo mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso quer dizer que quem ama o mundo elimina o amor do Pai. Não tem como amar as coisas ao mesmo tempo. Quem ama o mundo não ama o Pai, nem Filho, nem Espírito Santo e vive fora da graça. Carlos, muito bem colocado que a teoria existente que diz que salvo uma vez, salvo para sempre, ela não existe. Concordo com você. Porque a salvação, na expressão do irmão, ela é um processo de santificação do Espírito Santo. Muito bem colocado pelo irmão na sua resposta, citando que a resposta, portanto, é não, ou seja, o crente não será salvo ainda que ele negue a Jesus e volte para o mundo e para o pecado. E a sua base bíblica apresentada foi Hebreus capítulo 10, verso 38, muito bem colocado. Também eu fiquei maravilhado com o nosso pequeno pregador, quando ele colocou muito bem a questão do amor ao mundo. 1 João capítulo 2, verso 15.
O Mateus, foi muito bem colocado a questão ali do amar ao mundo. Que expressão linda! Quem ama o mundo elimina o amor do Pai. É linda a sua expressão. E ainda mais, quem ama o mundo não ama o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo e mais, vive fora da graça. Obrigado pela sua resposta, muito bem colocada, de forma espontânea, não é? A sua resposta. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Mateus? Foi realmente uma bênção nos seus 10 anos de idade, que Deus acrescente muitos anos de idade para você ser um pregador da palavra do Senhor. Muito obrigado. Vamos então agora à nossa segunda pergunta, que é a letra B, que é a seguinte: a graça é um consentimento, uma permissão de Deus para que o homem fique livre para pecar quando quiser? Muito bem, para responder a essa pergunta, nós vamos primeiramente lá na Venezuela, onde lá o nosso irmão é o Rafael Urbano. Ele pertence à nossa igreja de Guadiabita, onde está ali o pastor Rufino. E ele vai nos dar uma resposta em espanhol. E logo em seguida iremos para o estado do Ceará, onde ali o nosso irmão de 10 anos de idade, o Mateus, ele pertence ao grupo de crianças intermediárias e adolescentes da Igreja Central de Fortaleza, no Ceará. Vai nos dar uma segunda resposta e temos ainda uma terceira resposta a essa pergunta 1, letra B, que é do estado do Rio de Janeiro, onde ali a irmã Jennifer, que ela é do grupo de jovens da igreja de Manilha, em Itaboraí, vai nos dar também uma resposta. Vamos então estar atentos a estas 3 respostas para a nossa segunda pergunta, a pergunta 1, letra B. Respondiendo a la pregunta B, la gracia de Dios es un permiso para que el hombre sea libre de pecar. La respuesta es no. La gracia de Dios no es un permiso, es una oportunidad, es una cobertura que Él nos da. Y no es para que el hombre sea libre de pecar, sino para estar libre de pecado delante de su presencia y estar adentro de su proyecto de salvación. Si leemos en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este versículo nos da a entender que estar bajo la gracia no permitimos que el pecado se apodere de nuestras vidas. Nosotros como siervos de Dios, el pecado aún nos da lucha día a día, pero gracias a los medios que el Señor nos entrega, los medios de gracia, estar bajo su cobertura, el Señor nos da las herramientas para poder salir victoriosos en cada batalla. Amém. A paz do Senhor, irmãos, hoje eu estou aqui para poder responder a pergunta 1 do item B, que diz assim: a graça é um consentimento de Deus para que o homem fique livre para pecar quando quiser? Não, como diz aqui na palavra que fica em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos o presente da salvação porque somos pecadores. E como resposta à pergunta, nós não temos o direito de pecar. Pelo contrário, nós temos que obedecer cada vez mais o projeto de salvação. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 1, letra B, não, a graça não é consentimento, não é permissão para pecarmos. O pecado na vida dos fiéis ao Senhor é e deve ser um acidente. Ou seja, quando nós pecamos, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus ao Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos nos santificar. E para afirmar isso, eu gostaria de citar 2 textos. O primeiro é em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Também como Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz do Senhor. Muito bem, Rafael, a nossa salvação realmente depende de uma graça, a graça que não é uma permissão para o pecado, mas é um recurso, uma oportunidade
para estarmos livres do pecado. É um recurso eficaz, conforme o irmão afirmou, para estar livre do pecado diante da presença de Deus. E nós, como servos, outra afirmação do irmão, nós, como servos de Deus, lutamos contra o pecado a cada dia. Todo dia estamos lutando e vencendo o pecado por meio dos recursos da graça. E um deles é o clamor pelo poder do sangue de Jesus. E muito bem colocada a resposta do nosso irmão. Também o Mateus fez ali uma colocação muito bem feita, que a graça é o favor não merecido. Nenhum de nós merece, mas fomos agraciados, fomos contemplados pela graça do Senhor. E no final, o irmão teve a bênção de nos afirmar que, e como resposta então à pergunta, nós não temos o direito de pecar, pelo contrário, nós temos que obedecer cada vez mais o projeto de salvação. Muito bem colocado pelo nosso irmão Mateus, de 10 anos de idade, de lá da igreja de Central Fortaleza, no Ceará. Também no Rio de Janeiro, a Jennifer colocou muito bem que o pecado na vida do servo é um acidente. Por que acidente? Porque ele é acidental, não é proposital. Nós não cometemos o pecado propositadamente. Estamos sujeitos ao pecado, mas temos o domínio sobre ele. E a irmã colocou muito bem a respeito ali desse assunto, a carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 19, onde fala sobre o selo do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Outra citação muito bem colocada também pela irmã é Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bem respondido pelos nossos irmãos. Esta segunda pergunta, a pergunta 1, letra B. Vamos agora à nossa terceira e última pergunta, que é a pergunta 1, letra C, baseado ainda na mesma proposta revendo os estudos do último seminário promovido pela Igreja Cristã Maranata, comentar sobre os 3 ensinos abaixo pregados pelos apóstatas. Esse agora é o terceiro. Então a pergunta 1, letra C, diz assim: a igreja que não foi arrebatada antes da tribulação terá direito a um novo arrebatamento, ainda que tenha rejeitado o Espírito Santo? Observe, os irmãos, que a expressão é a igreja que não foi, poderia ter sido a igreja que não for arrebatada. Mas aqui é a visão depois do arrebatamento. Por isso, o verbo foi colocado aqui no passado. Mas para dar essa resposta, nós teremos agora essa última resposta vindo primeiramente da nossa irmã, do nosso irmão lá da Bahia. Ele pertence ali ao grupo de jovens da igreja de Ilhéus, ali no centro de Ilhéus, que é o irmão Mateus. O Mateus vai dar uma primeira resposta e logo em seguida vamos para o estado do Paraná, onde ali o irmão Júlio, que é do grupo de obreiros da igreja de Londrina, centro de Londrina, dará também uma resposta à nossa terceira pergunta, a pergunta 1, letra C. A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar a resposta da primeira pergunta, letra C, com os irmãos. E a resposta é: não haverá segunda chance após o arrebatamento da igreja, pois o projeto do Senhor é único e o tempo da graça também é único. E quando o Espírito Santo for retirado, não haverá outra chance. E podemos ver isso em Mateus 25, do verso 10 ao 13, que diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, o tempo da graça acabou, a porta se fechou, e as outras virgens que não estavam preparadas, ditas como loucas, suplicaram ao Senhor para abrir-se a porta, e ele disse: vos não conheço. Assim também será depois do arrebatamento da igreja. Quando o Espírito Santo for retirado, não haverá outra chance. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. A resposta é não. Em Mateus 24, 37, o Senhor diz:
E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Noé? Em Gênesis 7:16 diz: E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora a porta. Ou seja, os que ficaram fora da arca pereceram. E também na parábola das 10 virgens, o Senhor diz em Mateus 25, do 11 ao 13: E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: Disse de verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabe nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, confirmando novamente que temos apenas um momento para buscar nossa salvação e não teremos outra oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muito bem colocada a resposta do Mateus, quando ele fala que o projeto do Senhor e o tempo da graça são únicos, ou seja, tudo é um só. Então há um tempo, e esse tempo ele chegará um momento que ele encerrará, ele não deixará de existir. E o irmão afirma: quando o Espírito Santo for retirado, então não haverá outra chance, ou seja, não haverá outro tempo, não haverá outra oportunidade. E foi muito bem embasado na palavra de Deus essa afirmação do irmão, quando citou ali Mateus 25, os versos 10 ao verso 13. E o texto mostra ali que o tempo da graça ele encerra, a porta se fecha, e as virgens loucas que não estavam preparadas, ainda que suplicassem ali ao Senhor, a resposta foi: nunca vos conheci, não vos conheço. Era a palavra da paz do Senhor. Então, quando o Espírito Santo for retirado do mundo, ele levará consigo a igreja e a entregará como noiva adornada para o Senhor Jesus. E, portanto, não haverá outra oportunidade, conforme a afirmação do irmão, muito bem colocado. Também o Júlio, quando o Júlio fez a comparação dos dias de Noé, muito bem colocado, porque tudo aquilo que estava dentro de uma ordem de Deus para entrar na arca, essa ordem foi atendida. E tudo que entrou na arca foi preservado. Agora, aqueles que ficaram de fora, que não deram ouvidos à palavra de Noé, que não atenderam a um chamado de Deus, então eles permaneceram na impiedade e, portanto, todos pereceram. Por isso, a expressão diz assim: os que ficaram de fora pereceram, foi a palavra do irmão. E também muito bem colocado, mais uma vez, a parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, uma confirmação de que temos apenas um momento para buscar a nossa salvação e não teremos outra oportunidade. Muito bem concluído pelo nosso irmão. Agora, encerrando esta parte, nós aqui queremos deixar a nossa palavra de agradecimento à participação de todos os nossos irmãos, tanto jovens quanto adolescentes, senhoras e também até crianças que estão participando agora, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Enviem seus vídeos para o contato@radiomanaim.com.br. Você pode observar agora à frente da sua tela, exatamente aí onde você vai poder ter o acesso a esse site da Rádio Manaim e, portanto, ali você pode também ver a sua participação, o seu nome ali, a sua cidade e também o estado e a sua igreja, para que você possa ver que a sua participação chegou até nós e nós ficamos felizes em ter essas participações. Pedimos sempre que os irmãos, por favor, evitem gravar vídeos muito longos. Às vezes há vídeos de 6 minutos, 8 minutos. Isso toma muito tempo da escola bíblica. Nós não temos esse tempo, infelizmente. Gostaríamos até de ter. Quero, antes de encerrar, te deixar aqui um convite para permanecer conosco no nosso canal de YouTube, para participar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, então, a todos abençoe. Um forte abraço, a todos a paz do Senhor Jesus.